Abram comigo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Estaremos lendo a partir do versículo 10, onde assim nos diz a palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Somente até aqui por enquanto. Eu inicio essa mensagem esclarecendo algo muito importante. Embora o tema dessa mensagem seja um cristão perseguido, eu queria desde já alertar, irmãos, que esse título não deve ser interpretado como se nós devêssemos desejar a perseguição, porque nós não devemos desejar ser perseguidos e muito menos desejar sermos martirizados. Embora saibamos que, como disse, se não me engano, Tertuliano, o sangue dos mártires era a semente da igreja no seu início. Quanto mais cristãos eram mortos por causa da sua fé, por não negarem a Jesus, mais pessoas se convertiam a Cristo, vendo o amor daqueles irmãos pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, a ponto de amarem a Jesus mais do que suas próprias vidas. Porém, irmãos, não devemos desejar o sofrimento, a perseguição, o martírio. E um exemplo disso é o que está escrito no relato do martírio de Policarpo. Eu sei que vocês já ouviram, por exemplo, o nosso amado pastor Sandro mencionar o martírio de Policarpo várias vezes, né? E eu mesmo já mencionei algumas também. Policarpo, que foi bispo de Esmirna e foi o primeiro mártir após o martírio ou melhor, o primeiro mártir que nós temos escrito o seu martírio após o martírio de Estevão, né? Nós temos o relato do martírio de Estevão em Atos, né? no capítulo de número 7, no final do capítulo 7, e temos também, né, dizendo em Atos a respeito de que Tiago também foi martirizado, Tiago apóstolo, mas não temos o relato de como foi o martírio de Tiago. Isso está em Atos 12. Mas o martírio de Policarpo, temos o relato, ele foi escrito, relatado na carta da igreja de Esmirna à igreja de Filomélio. Esse é um texto histórico, é um texto que retrata como foi o martírio de Policarpo, e no quarto parágrafo desse relato do martírio de Policarpo, eu gostaria de ler com vocês aqui o que está sendo mencionado neste relato. Mas um frígio chamado Quinto, recém-chegado de seu país, se assustou quando viu as feras selvagens no Coliseu, onde ele seria martirizado. E aí ele prossegue. De fato, ele e mais alguns outros haviam forçado sua exposição voluntária às feras, ou seja, eles haviam desejado e haviam
de alguma forma, forçado que isso acontecesse. Então, eles queriam ser mártires, o que não é correto, irmãos. Nós desejarmos o martírio, desejarmos sermos perseguidos. E aí o texto prossegue dizendo: o procônsul, após muita insistência, persuadiu-o a fazer o juramento e a oferecer o sacrifício aos deuses. E esse quinto acabou fazendo isso, e aqueles que com ele estavam, que também tinham desejado o martírio. Só que quando viram as feras, se assustaram e acabaram fazendo o juramento a César e o sacrifício aos deuses. E aí então o texto acrescenta: por isso, irmãos, não louvamos os que se apresentam por sua própria iniciativa, pois o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho não nos ensina isso. De fato, irmãos, em toda a palavra de Deus, nós não somos ensinados a procurarmos o sofrimento. Por outro lado, queridos, todo verdadeiro cristão, escutem com muita atenção, todo verdadeiro cristão sofrerá algum tipo de perseguição, em menor ou em maior grau. É o que nós vemos aqui no texto, e Paulo mesmo foi um exemplo disso. No versículo de número 11 é dito: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. De todas me livrou. E então ele acrescenta: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vocês percebem, irmãos, o quanto este versículo é incisivo em dizer que todos, a palavra todos está aqui, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que não significa, amados, que temos que desejar a perseguição. Então eu gostaria de iniciar essa mensagem da parte do Espírito Santo enfatizando que, como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, como servos do Senhor que o amam de todo o coração, quanto mais nós estivermos apegados ao Senhor e vivendo em Cristo, mais nós seremos perseguidos. Porém, não devemos desejar a perseguição. Quando esta perseguição acontece, no entanto, não devemos estranhar, porque não é nada estranho que sejamos perseguidos. Porque, repito, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, por que muitos cristãos hoje não padecem perseguições? Muitas vezes não padecem de forma alguma. Será que é porque não vivem em países onde o evangelho é proibido? Será que é por isso, irmãos? Será que para que nós sejamos perseguidos, nós tenhamos que estar, por exemplo, na Coreia do Norte, ou tenhamos que estar no Afeganistão, onde é proibido nós praticarmos a nossa fé em Cristo, nós inclusive nos declararmos de Cristo? Será que precisamos estar em países na África onde há perseguição aos cristãos? Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que para sermos perseguidos, basta que nós vivamos piamente em Cristo Jesus. Então, por que é que muitos hoje não são perseguidos onde quer que vivam? Porque não querem viver piamente em Cristo Jesus. E porque não querem viver em Cristo, consequentemente, não são perseguidos. No entanto, amados, eu espero que todos nós tenhamos algo em comum, que todos nós queiramos viver piamente em Cristo Jesus.
E a perseguição será apenas consequência de vivermos em Cristo, amados. Mas o que significa piamente viver em Cristo Jesus? Como nós vimos aqui no versículo 12. Eu penso, amados, que o próprio contexto nos revela isso. Paulo não diria a respeito de todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus sem que antes houvesse nos revelado o que significa isso. Como, no meu entender, está revelado no versículo 10, onde nesse texto, em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 10, Paulo deixa 7 características do seu próprio modo de viver em Cristo. Como ele vivia em Cristo. Então vejamos, ele declara a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então, em primeiro lugar, para que nós estejamos vivendo realmente em Cristo Jesus, nós temos que crer na doutrina de Cristo, no que o Senhor Jesus ensinou. Agora, como que eu posso crer numa doutrina que eu não conheço? Então, primeiramente, eu preciso conhecer o que Jesus ensinou. Não apenas conhecer o que ele fez pela minha salvação, mas também o que ele ensinou. E ele mesmo, amados, nos deu a missão de nós sermos seus discípulos, discípulos dele, discípulos de Cristo, colocando em prática os seus ensinamentos. Então vejamos aqui, por exemplo, Mateus capítulo 28, onde nós temos o resumo da missão da igreja, amados. Foram as últimas palavras do Senhor Jesus antes de ascender aos céus. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos dar uma pausa aqui, porque esse é o ponto em que muitos cristãos tropeçam. Porque depois de serem batizados, como o Senhor ordenou no versículo 19, não se tornam discípulos aprendendo a guardar o que ele ensinou. Como que nós guardamos? Vejam que aqui não está escrito apenas ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado. Talvez passe despercebido para muitos o seguinte: ensinando-os a guardar. Ou seja, como que eu guardo o que Jesus me ensinou? E aí é que está a grande questão que muitos não percebem. Não é pela minha força e nem pela sua força. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas este poder, amados, dele nós nos enchemos por meio da oração. Então não basta também eu apenas conhecer o que Jesus ensinou, lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é necessário também que eu esteja colocando em prática o que ele ensinou. E é quando eu coloco em prática que realmente eu me torno um discípulo de Cristo. Então, o batismo nas águas, queridos, é o primeiro passo da nossa caminhada com Cristo. Não é o fim da caminhada, é o início da caminhada. Depois vem o discipulado, onde eu aprendo com os meus irmãos mais experientes, não a eu ser um discípulo deles, mas a eu ser um discípulo de Cristo. Eu não quero que ninguém seja meu discípulo. Eu quero que todos que aprendem comigo o Evangelho sejam discípulos de Cristo, queridos. Porque a Deus toda a glória, e não ao homem. Então, cabe a quem tem o dom do ensino ensinar.
né? Então, por isso estou aqui, um dom que o Senhor me deu, não para a minha glória. Mas o que eu estou ensinando? Não a minha doutrina, mas a doutrina do Senhor, o que está revelado na palavra. Então, temos que conhecer o que Cristo ensinou, e Paulo declara no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então, em primeiro lugar, a doutrina. Tens seguido a minha doutrina. Quando nós, amados, ensinamos o que Cristo ensinou, a consequência disso é sermos perseguidos, amados. Vejam comigo aqui mesmo em 2 Timóteo, no capítulo 4, o que o mesmo Paulo adverte a Timóteo, a partir do versículo 1. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então vocês percebem como Paulo advertiu a Timóteo, que Timóteo tinha que pregar a sã doutrina, mas também o advertiu que, pregando a sã doutrina, ele, por causa disso, seria perseguido. Então, por isso, ele conclui no versículo 5 dizendo, sofre as aflições. Somos afligidos, irmãos, por pregarmos a verdade. Não temos como evitarmos que a perseguição aconteça, mas precisamos ser firmes em relação à doutrina. Então, o primeiro ponto, queridos irmãos, para que nós vivamos piamente em Cristo Jesus, é guardarmos a doutrina de Cristo. Isso é algo tão importante que João, na sua segunda epístola, escreveu no versículo 8. A segunda epístola de João, como vocês sabem, é de apenas um capítulo, né? Por isso vamos diretamente ao versículo 8. 2 João 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que transgride e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Amém? Então, temos que perseverar nesta doutrina. Conheçamos ao Senhor Jesus e prossigamos em conhecê-lo. E isto, queridos, nós vamos obter, não é assistindo vídeos no YouTube, amados, é tendo momentos diários de meditação na sua palavra. Por isso que o nosso ministério tem um plano de leitura da Bíblia em um ano, onde nesse plano nós lemos o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo. Porque na grande maioria dos planos de leitura da Bíblia que existem, a pessoa só começa a ler o Novo Testamento nos últimos 3 meses e meio do ano. Porque, como vocês sabem, a maior parte da Bíblia é o Antigo Testamento. Mas nós não podemos aguardar até os últimos meses do ano para começarmos a ler o Novo Testamento, irmãos. Temos que ler já, temos que ler hoje. Todos os dias temos que ler e conhecer o ensinamento da nova aliança em Cristo Jesus. Então, nesse plano de leitura, nós lemos o Antigo Testamento ao longo do ano e o Novo Testamento 2 vezes ao ano, de janeiro ao final de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro. Então, eu quero incentivar você a começar hoje a leitura
do nosso plano de leitura da Bíblia em um ano. No site da nossa Bíblia, estou até aqui na minha tela abrindo o site, nós temos aqui o plano de leitura logo no início, plano de leitura. Hoje, no dia dessa ministração, 13 de junho, como você sabe, nós iniciamos a leitura da primeira epístola de João, 1 João, capítulos 1 e 2, aliás, a qual já foi comentada, né, pelo pastor Sandro. Foram, acho que dezenas de mensagens a respeito de 1 João, uma série muito edificante. Se Deus permitir que eu consiga gravar aqui essa mensagem, quando ela for pro ar, eu vou colocar no final, aparecendo a playlist dessa série de mensagens sobre 1 João. Nós podemos assistir vídeos no YouTube de apoio para o entendimento ao que nós estamos lendo. Porém, você sabe de quem você tem aprendido? Você conhece aquele dito professor da Bíblia, que se apresenta como mestre em teologia? Talvez você não saiba quem é, mas é importante saber. Isso é algo que Timóteo é alertado por Paulo. Vejam comigo novamente em 2 Timóteo capítulo 3, e por isso nós lemos no início até o versículo 14, aonde Paulo diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo sabia quem era Paulo, tinha convivido com Paulo. Na segunda viagem missionária, ele estava junto de Paulo e Silas. Timóteo conhecia bem Paulo, sabia que Paulo era um verdadeiro discípulo de Cristo, sabia o quanto ele amava realmente o Senhor, sabia que a motivação dele era correta. Mas quando nós assistimos um vídeo de alguém ensinando sobre a Bíblia na internet, nós sabemos quem é aquela pessoa? Nós sabemos se aquela pessoa não se trata de alguém hipócrita ou com segundas intenções, querendo apenas o seu like e querendo o seu dinheiro? Você sabe como é a vida daquela pessoa com a esposa, com os filhos? Então precisamos saber de quem temos aprendido a palavra. E, por exemplo, vocês sabem quem é o pastor Sandro, né? Na internet, Alexandro Sales, Sandro para os mais íntimos. E para aquela que é muito mais íntima, Bill, né? Então, eu sei quem é o meu amigo pastor Sandro, e eu sei que ele é uma pessoa a quem eu posso dar ouvidos. Eu sei que ele não vai querer me enganar, mas existem enganadores, irmãos. E qual a única forma de não sermos enganados em relação à doutrina? Nós mesmos conhecermos essa doutrina. Nós mesmos lermos todo o Novo Testamento, de preferência 2 vezes ao ano. E em cada releitura, nós vamos sendo cada vez mais fortalecidos na fé, na graça, cada vez mais preparados para que possamos resistir a qualquer perseguição. Esse foi só o primeiro ponto, são 7, mas eu quero garantir a vocês que os demais serão mais rápidos. Segundo ponto, aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 10. Em primeiro lugar, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, que não era dele, era a doutrina de Cristo que ele ensinava. O meu modo de viver, esse é o segundo ponto. Ou seja, queridos, não é apenas aquilo que nós ensinamos e cremos, mas é aquilo que nós vivemos. E Paulo vivia aquilo que ele ensinava. Quando nós começamos a viver o que nós ensinamos, irmãos, é impossível que a luz de Cristo em nós não incomode as trevas. Haverá perseguição. A começar, muitas vezes, por pessoas que amamos, da própria família, ou da escola, ou do trabalho, pessoas que amamos, mas que não aceitam esta luz de Deus brilhando através de nós, não querem que nós sejamos pessoas do bem, porque quando nós andamos corretamente, o erro destas pessoas sobressai.
se torna mais evidente. E isso incomoda as trevas. Então, essas pessoas vão nos perseguir. Vão primeiramente tentar nos levar para o mau caminho novamente. E por isso é que temos que nos fortalecer na palavra e na oração, queridos. E também no congregar. Porque quando deixamos de congregar, nós vamos também deixando de meditar na palavra, deixando de orar, porque vamos ficando cada vez mais desmotivados a vivermos em Cristo. Então não deixem de congregar e não deixem também de ler a Bíblia todos os dias e de orar todos os dias, pedindo que a palavra de Deus entre no seu coração, transforme a sua vida, para que o seu modo de viver, ele venha ser um testemunho de Cristo. Então não é apenas conhecer a palavra e ensinar a palavra, é também viver a palavra. Por isso Paulo primeiro disse a minha doutrina e depois logo acrescentou o meu modo de viver. Em terceiro lugar, algo importantíssimo, que é traduzido aqui do grego como intenção, mas também poderia ser traduzido como propósito ou motivação. Qual a nossa motivação para conhecermos mais da palavra de Deus? Qual a nossa motivação em vivermos essa palavra? Aí é que está a questão. Queridos, a nossa motivação só pode ser uma, e é por isso que é o lema do nosso ministério. A nossa motivação tem que ser apenas a glória de Deus. Não a minha glória, não eu ser elogiado, ou até eu ser perseguido, né, e me vangloriando da perseguição. Ah, vejam, eu sou perseguido, por isso eu sou uma pessoa de Deus. Outro dia, irmãos, eu assisti o vídeo de alguém que estava pregando na rua, creio que em São Paulo, e ele estava provocando as pessoas ao redor, provocando, com a nítida intenção de que aquelas pessoas o agredissem. E tinha alguém, com certeza, mandado por ele, que estava filmando ele bem de pertinho. Então, isso não é pregar o evangelho. Porque eu não posso pregar o evangelho desejando que as pessoas fiquem incomodadas comigo. Eu tenho que desejar a salvação dessas pessoas, o que não significa que eu tenha que distorcer a palavra e agradar essas pessoas. Não é nada disso. Mas eu tenho que pregar com humildade, eu tenho que pregar com mansidão, eu tenho que pregar com amor, desejando a salvação das almas, e não que elas fiquem com raiva de mim e queiram me bater, irmãos. Então, qual a nossa motivação em pregarmos, em evangelizarmos? Que não seja sermos perseguidos, mas lembrem-se, seremos perseguidos em menor ou maior grau, irmãos. Isto é inevitável, faz parte, irmãos. E quando somos perseguidos por dizermos a verdade em amor, como Paulo ensinou aos Efésios, que temos que pregar a verdade em amor, quando nós assim fazemos, pode acontecer de alguém se levantar contra nós, mas que não estejamos buscando que isso aconteça, mas vai acontecer. E que toda a glória seja para Deus e não para nós, irmãos. Então, qual a nossa motivação? Acerca disso, eu queria convidar você a ver comigo, por favor, 1 aos Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 6. 1 aos Tessalonicenses 2, de 1 a 6. Se você está em Timóteo, é só voltar um pouquinho aqui, volte 2 livros que você chega lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 6, que diz assim: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus
para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Vocês percebem? Paulo não buscava a sua glória, ele buscava glorificar a Deus. E ele também não usava de palavras de lisonja, não ficava, bajulando os seus ouvintes para conseguir deles algum dinheiro, como ele diz no versículo 5, por pretexto de avareza. A intenção dele nunca foi dinheiro, nunca foi fama, sempre foi a salvação das almas, cumprindo a missão que o Senhor não só designou a ele, mas a todos nós, de nós estarmos vivendo Cristo e compartilhando esse Cristo maravilhoso, que é pregar o Evangelho, anunciar o que Cristo fez por nós e quem Ele é. Então, a intenção é muito importante também. Não basta apenas conhecermos a doutrina e vivermos a doutrina se vivermos pela motivação errada. E, infelizmente, há muitas pessoas, infelizmente, não poucas, irmãos, que estudam a palavra para se tornarem arrogantes, para se tornarem soberbos, para dizerem que conhecem mais da Bíblia do que os outros. Há pessoas que até vivem uma vida aparentemente santa, mas pela motivação errada, para humilhar aqueles que estão na prática do pecado. Então, que a nossa motivação seja correta. E se a nossa motivação for correta, seremos perseguidos. Não porque estamos buscando a perseguição, mas porque, como eu já disse, queridos irmãos, a luz de Cristo incomoda as trevas, amados. É inevitável. Em quarto lugar, vejam que depois de Paulo dizer intenção, ele declara fé. Fé. Queridos irmãos, esta palavrinha aqui, que no grego é pistes, ou pisteu, no verbo pisteu, porque fé em grego não é apenas substantivo. Como substantivo pistes, como verbo pisteu, não é apenas substantivo, é verbo também. Só que em português, toda vez que aparecia escrito pisteu, toda vez que aparecia a palavra fé sendo conjugada como verbo em grego, esta mesma palavra em português foi substituída por uma outra palavra, que não é fé, que é um verbo, que é o verbo crer. O problema, irmãos, é que crer não faz jus ao verdadeiro significado de fé. Só que, como em português fé e crer é quase que sinônimo, e crer é sinônimo de acreditar, muitos pensam que fé é apenas acreditar, e não é, irmãos. A palavra fé em grego, ou seja, o sentido bíblico de fé, lembrando que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, o sentido bíblico de fé não se limita a uma crença. Fé é mais do que meramente acreditar. Fé é também confiar e comprometer-se. Então, para que vocês gravem com muita facilidade, gravem os 3 Cs. Fé é crer, confiar e comprometer-se. Não apenas crer, não apenas crer. Porque uma pessoa pode crer em Jesus, mas não confiar em Jesus. Ela acredita que Jesus existiu, ela acredita que Jesus morreu na cruz por ela acredita que Jesus ressuscitou, mas ela não confia em Jesus para a sua salvação.
Então ela tenta ganhar a salvação por boas obras. Temos que praticar boas obras? Sim, porém não pela motivação errada. Não para sermos salvos, mas como consequência da nossa salvação em Cristo. E quem realmente tem fé em Cristo se compromete com o que Jesus ensinou. Quem está em Cristo não despreza os seus ensinamentos, irmãos. Então, quem realmente está em Cristo está praticando o que ele ensinou e, se não consegue praticar, está orando para que consiga fazer isso. Muitos têm dificuldade em perdoar e o Senhor Jesus nos ordenou que perdoássemos. Perdoar não é uma escolha, é um mandamento, irmãos. Temos que perdoar como ele nos perdoou. Então, se eu não estou conseguindo perdoar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, Senhor, me ajude a perdoar. E o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a liberar o perdão de todo o nosso coração. Então, isto é fé. Isto é fé. Não é apenas eu acreditar que Jesus pregou o perdão, mas eu também confiar que ele me perdoou e também eu me comprometer com o seu ensinamento de que eu tenho que perdoar, crendo que ele me dá poder para isso pelo seu Espírito Santo. Então, amados, quando nós realmente estamos apegados a Jesus, apegados a ele, porque a palavra fé, o sentido dela é você ser um com o alvo da sua fé. Então, quem tem fé em Cristo, quem está unido a Cristo, quem é um com Cristo, a ponto de poder dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é a verdadeira fé. Então, queridos, aqui, fé deve ser entendido dessa forma. E quando realmente nós aderimos a Cristo, aliás, eu lembrei que existe uma versão do Novo Testamento em português, que o tradutor, ao invés de traduzir o verbo pisteu, que é fé em grego, como crer, ele traduziu com o verbo aderir. Esse tradutor foi um francês chamado André Churac. Ele traduziu do grego para o francês, e existe também essa versão em português, aonde não está escrito crer, está escrito aderir, porque esse é o verdadeiro sentido da fé. Nós estarmos aderindo, grudados em Cristo. Pensem num velcro, né, que grudou. Assim nós temos que estar com Cristo, unidos a Cristo, um em Cristo, como o próprio Senhor Jesus ensinou em João capítulo 15, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. E esses ramos, se estão ligados na videira verdadeira, que é Cristo, porque existem falsas videiras. Todas as religiões são falsas videiras. A videira verdadeira é aquele que nos religa a Deus, que é Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. E quem está ligado a Cristo dará muito bom fruto. E se não estamos dando, então nós estamos provavelmente não realmente em Cristo, não vivendo piamente em Cristo Jesus, não guardando a sua doutrina, não vivendo o que ele ensinou, não tendo a motivação correta. Então, queridos, se nós somos um com Cristo, nós vamos dar bom fruto. E a árvore que leva pedrada é a que dá bom fruto, irmãos. O engraçado, hoje mesmo aqui do lado de casa tinha o galho de um pé de romã saindo para a rua, e antes de abrir a garagem eu fui verificar se tinha alguma romã madurinha ali, né? E eu ia pegar uma romã ali se tivesse madurinha, mas não tinha nenhuma, estava meio todas elas verdes ainda. E aí isso me fez lembrar, né, do que eu estou ensinando aqui agora. Aliás, o contrário, o que eu ensinei aqui agora me fez lembrar disso. Então vejam, quando o fruto não é bom, ninguém vai tentar arrancá-lo. Ninguém vai jogar uma pedra para derrubar uma manga que não está, por exemplo, no ponto para ser comida, né? Então, nós precisamos estar unidos a Cristo para darmos esse bom fruto. Eu faria a leitura de Hebreus 11,
dos versículos 33 a 38. Aliás, eu vou fazer, porque eu acho que dá tempo ainda. Estamos quase encerrando. Hebreus 11, que fala da fé. Vocês sabem que o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria da fé, porque o autor de Hebreus, que não podemos afirmar que foi Paulo, porque não, ainda que algumas versões coloquem no título Epístola de Paulo aos Hebreus, como é o caso aqui da Almeida Corrigida Fiel, não podemos afirmar que foi Paulo, tá? Porque realmente não sabemos. Agora, foi o Espírito Santo, com certeza. E aqui, do versículo 33 ao 38, tem algo muito interessante. Depois do Espírito Santo ter nos falado a respeito de vários heróis da fé, começando por Abel, no versículo 4, Enoque, no versículo 5, Noé, no versículo 7, Abraão, no versículo 8, e de Abraão ele vai falando até o versículo 19, praticamente, embora mencione também Isaac no 17. Mas aí no 20 ele vai falar Isaac, no 21 Jacó, no 22 José, no 23 Moisés, e continua mencionando os heróis da fé. Depois ele diz que falta tempo, para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. E no 33, então, ele completa dizendo, até o 38, os quais, ou seja, todos esses homens que deram exemplo de fé, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então vejam que interessante. No versículo 33 e 34, o Espírito Santo nos lembra a respeito da fé que conquista. A fé pela qual, por exemplo, esses irmãos venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Essa é a fé que conquista. Agora tem o outro lado da fé. Aliás, eu tenho uma pregação com esse título, Estou me lembrando. O outro lado da fé. Que nos lembra que, pela mesma fé, nós podemos também experimentar, versículo 36, escárnios, açoites, cadeias, prisões, apedrejamento, podemos até ser cerrados, como o profeta Isaías, tentados, mortos até ao fio da espada, queridos irmãos. Então, a mesma fé que conquista é a mesma fé que suporta toda e qualquer aflição e perseguição. E quem realmente persevera na fé terá, através desta mesma fé, o poder de Deus para suportar qualquer perseguição que nos sobrevenha. Então, voltando para 2 Timóteo, capítulo 3, quero mais uma vez aqui com você prosseguir no versículo 10. Depois de falar da fé, o texto da versão que eu estou lendo traduz o termo grego macrotumia como longanimidade. Está correto. Mas algumas versões traduzem como paciência. Está correto também. Só que aqui mesmo na ACF, no final do 10, aparece paciência. Eu já vou explicar isso, tá bom?
É porque é um termo grego com um sentido parecido. Porém, o segundo termo grego, no final do versículo 10, melhor é traduzido como perseverança ou como firmeza. Amém? É aquele que não se move de algo em que se encontra. E nós nos encontramos em Cristo e não podemos sair dele, deixá-lo, perder a nossa fé nele. Então, esse termo aqui, macrotomia, ele é o mesmo termo que aparece em Tiago, capítulo 5. Por favor, veja comigo. Tiago, capítulo 5. No grego está também macrotomia em Tiago. E aí você tem que avançar mais um pouquinho aqui, se você está lá em Timóteo. E na epístola a Tiago, que fica antes das epístolas de Pedro e depois de Hebreus, nós encontramos no capítulo 5, versículo 10 e 11, o seguinte: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Essa palavrinha aqui é macrotomia, que pode ser traduzida como longanimidade também. Tomai como exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, vejam que nesse texto, macrotomia, traduzido como paciência ou longanimidade, está relacionado ao sofrimento. Né? No sofrimento temos que ter paciência. E a nossa paciência, ela também incomoda e gera perseguição. Irmãos, algo maravilhoso que o Senhor me mostrou nesse ano de 2023. Quando eu comecei o ano, o Espírito Santo tinha dito para mim que eu precisava pedir mais paciência para Ele. E quando eu fui pesquisar sobre a paciência, eu descobri que os 3 primeiros grandes estudos bíblicos feitos ao longo da história da igreja, os 3 primeiros grandes estudos bíblicos, durante os 4 primeiros séculos da era cristã, foram escritos sobre o mesmo assunto. E qual assunto? Foi sobre a fé? Não, não foi sobre a fé. Foi sobre o amor? Não, não foi sobre o amor. Foi sobre a paciência. Vejam que interessante. E por que que os primeiros cristãos falavam tanto sobre paciência? Porque era através da paciência que eles ganhavam as demais pessoas para Cristo. Em que sentido? Quando eles eram ofendidos, eles não revidavam. Isso é macrotomia, isso é paciência, isso é longanimidade. Não pagar o mal com o mal. E através desta paciência, desta longanimidade, da qual Paulo está falando aqui, é que as pessoas se convertem, mas não sem antes ficarem incomodadas com isso. Porque primeiro incomoda. Puxa, eu fiz o mal e essa pessoa está me pagando com o bem. Como o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, disse, isto coloca brasas sobre a cabeça de quem recebe o bem em paga pelo mal que fez. Né? Então, a paciência incomoda, gera perseguição, mas também gera salvação. Aleluia! Isso é muito importante, queridos, nós compreendermos. Como não temos muito tempo mais, vamos agora para a seguinte característica depois de paciência. Amor. Amor. Inclusive, vejam que interessante, quando Paulo descreve o amor em 1 Coríntios 13, se você quiser pode ir comigo para 1 Coríntios 13, a primeira característica do amor é a macrotomia, é a paciência. Vejam que interessante. 1 Coríntios 13, versículo 4. Eu sei que algumas versões traduzem como sofredor. Né? O pastor Sandro está escrevendo aqui, amados, acho que essa sessão vai encerrar automaticamente. Vamos colocar outro link assim que encerrar essa. Ok, pastor, obrigado, amado. A gente continua na próxima. Perdão por eu ter gasto aí 1 hora, né? Eu falo muito. Mas porque são 7 pontos e tudo isso é importante. Então,
A melhor tradução é o amor é paciente, no versículo 4 de 1 Coríntios 13. Paciente, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com desprezo, é a melhor tradução para o que foi traduzido como leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, a melhor tradução seria não guarda mágoa, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, ou o amor jamais acaba ou perece. Amém? Então, que nós vivamos isso, irmãos. Para vivermos isso, temos que orar, irmãos. O problema é que hoje em dia as pessoas são tão egoístas que a maioria dos que se dizem cristãos oram pedindo coisas materiais para Deus, ou pedindo apenas saúde, proteção, mas não oram para serem mais pacientes, não oram para serem cheios de benignidade, não oram para que não estejam invejando o próximo, não oram para que não desprezem o semelhante, não oram para abandonar o orgulho e a soberba, não oram para serem pessoas que renunciem a si mesmas por amor ao Senhor e ao próximo. Então, não oram para que saia a mágoa do coração. Queridos, isto é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscarmos as coisas espirituais e eternas, que são as características de Cristo, irmãos, em nós. Então é isso que temos que orar e pedir, e é isto que eu suplico aos irmãos que aqui estão ouvindo esta mensagem e que pregam a palavra, que preguem sobre isso, que preguem sobre sermos cada dia mais a semelhança de Cristo. Porque este é o propósito do Evangelho, que vivamos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus não é só deixar de mentir, de roubar, de fornicar, adulterar ou qualquer outra coisa semelhante. É também praticarmos o que Jesus nos ensinou, né? Então, temos que ter paciência até com a gente mesmo, tá? Porque isso é um processo e como é doloroso esse processo, mas temos que seguir adiante, irmãos. Por falar nisso, vamos então concluir. Última característica em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, quando ele, depois do amor, ele declara perseverança. Eu sei que na Almeida Corrigida Fiel está escrito paciência. Paciência é sinônimo de longanimidade, tá? Por isso que eu digo que a Almeida Corrigida Fiel, ela tem algo de maravilhoso. Ela é baseada no chamado Textus Receptus, que foi o texto selecionado do texto majoritário, que eram os 5.000 manuscritos que no século XVI haviam do Novo Testamento. Então foi criado um texto chamado Texto Recebido, que em latim é Texto Receptus, e Martinho Lutero se baseou no Texto Receptus para a sua versão em alemão, assim como o rei James também se baseou no Texto Receptus para a chamada Bíblia King James, mas não foi ele que fez a tradução, foi uma série de estudiosos do grego, e também, aí foi a versão em inglês, e também João Ferreira de Almeida, quando fez a versão em português, e foi o primeiro que traduziu do grego para o português o Novo Testamento, João Ferreira de Almeida também se baseou no Texto Receptus. Mas hoje em dia, a maioria das versões não se baseiam mais no Texto Receptus. E é por isso que, às vezes, numa Bíblia, você encontra Jesus dizendo: esta casta de demônios sai com oração e jejum, e em outro está apenas oração. O jejum foi tirado dali. Por quê? Porque esse que foi tirado, o jejum, não é o Texto Receptus. É o chamado texto crítico, baseado em apenas 5 manuscritos que encontraram do século XVIII para cá, né? Desprezando os 5.000 manuscritos que eram ao longo de 15, 16 séculos seguidos pelos irmãos, né, em Cristo. Então, cuidado com as Bíblias que não se baseiam no Texto Receptus. Quais Bíblias hoje se baseiam no Texto Receptus? Eu vou dizer as versões. A primeira delas eu já disse, Almeida Corrigida Fiel. Antes dela, Almeida Revista e Corrigida.
Mais recentemente, Bíblia King James 1611, também chamada King James Fiel. Não é a King James atualizada. A atualizada é uma perversão, porque nem é King James de verdade, porque não é baseada nos textos receptos, tá? Então, estas são as Bíblias que eu recomendo. Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Corrigida Fiel, Bíblia King James 1611, também chamada Bíblia King James Fiel. Agora, as outras versões, as mais moderninhas, pode saber que vai ter coisa faltando ali, tá? Então, eu prefiro ainda, dessas três que eu mencionei, fico com a Almeida Corrigida Fiel, mas a Almeida Corrigida Fiel tem um problema. Ela não é fiel ao textos receptos, ela é fiel a João Ferreira de Almeida. Então, onde João Ferreira de Almeida poderia ter escrito uma palavra que traduz melhor o grego, e ele acabou errando ao colocar uma outra palavra, que é o caso aqui do final do versículo 10, que a melhor tradução seria perseverança ou firmeza, não paciência. Paciência é a tradução de macrotomia. Tudo bem, não chega a ser um erro, tá? Mas aí é que está a questão. A Almeida Corrigida Fiel poderia ter corrigido isso, né? Mas não corrigiu, porque ela é fiel a João Ferreira de Almeida. Então, onde ele escreveu uma palavra em português que poderia ser diferente, a Almeida Corrigida Fiel manteve a palavra que João Ferreira de Almeida escolheu. Mas se você pegar outras versões mais modernas, nesse versículo já estará escrito perseverança no final do versículo. E eu encerro, irmãos, com o que o próprio Senhor Jesus disse a respeito de perseverança. Lucas capítulo 8, versículo 15, por exemplo. Lucas 8, 15. Quando o Senhor explica a parábola do semeador, quando ele explica a parábola do semeador, no versículo 15, ele declara que a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Com perseverança. Então, precisamos dessa perseverança para darmos bom fruto. Porque quando vem a perseguição, nós não podemos ser como aqueles que foram comparados à semente que caiu sobre a pedra, no versículo 13. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da provação se desviam. Então, quando são perseguidos por causa da palavra, se desviam. Nós não podemos ser assim, precisamos de perseverança. E ainda em Lucas, no capítulo 21, versículo 19. Lucas 21, 19, irmãos. Está escrito, eu sei que na ACF está traduzido como paciência, mas no grego é macrotomia, tá? Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Isso me lembra também Mateus, capítulo 24, versículo 13, se não me engano, aonde o Senhor Jesus declara, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Esse termo grego, em todas essas passagens, inclusive em 2 Timóteo 3,10, é o termo grego hupomone, traduzido melhor como perseverança ou firmeza, não como paciência, tá? Não estou dizendo que a Bíblia está errada, pelo amor de Deus, não digam isso, não é o que eu estou dizendo. Mas que existem outras traduções melhores para esse termo, e o caso da melhor tradução, no meu entender, é perseverança, tá? Então, sem perseverança, irmãos, não há salvação, porque virão as perseguições, e nós não podemos estranhar quando vierem as perseguições. E não estou com essa mensagem desprezando os nossos irmãos que estão em países onde o evangelho é proibido e por isso eles são perseguidos. Mas eu garanto a vocês, amados, se nós realmente perseverarmos na doutrina de Cristo, dando bom testemunho,
tendo uma motivação correta, guardando a fé de verdade mesmo, sendo pessoas longânimas com o nosso próximo e sendo cheias de amor. Se em nós houver isto, se perseverarmos nisto, seremos perseguidos, irmãos. E alguns de vocês talvez já estejam sendo perseguidos. Mas não retrocedam, não queiram agradar os homens. Se quiséssemos agradar os homens, como disse Paulo aos Gálatas no capítulo 1, então não seríamos servos de Cristo. Porque assim como ele foi perseguido, aqueles que o amam também serão perseguidos. Então, que nós recebamos estas perseguições com alegria, por Deus nos ter permitido sofrermos as aflições de Cristo. Encerro com Atos capítulo 5, versículo 41. Vou ler do 40 para um melhor entendimento. E chamando os apóstolos e os tendo açoitado, Atos capítulo 5, versículo 40. Chamando os apóstolos e os tendo açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Os apóstolos se alegraram na perseguição, porque estavam sendo perseguidos por amarem o Senhor Jesus até o fim. Então, aquele que perseverar até o fim, disse o Senhor, esse será salvo. Ele não disse, o salvo vai perseverar até o fim. Cuidado com isso. Foi quando Paulo chegou no fim que ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E completou desde agora, por ele saber que já iria ser martirizado, estava firme na fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E essa é a questão. Nós amamos o Senhor para perseverarmos até o fim. Ame o Senhor Jesus, porque Ele deu a sua vida na cruz pela sua salvação. Ninguém mais poderia e poderá salvar você. Então que nós venhamos corresponder a esse amor e também estarmos dispostos a padecer afrontas, a sofrermos escárnios, até mesmo açoites, a sermos torturados e até mortos por amarmos o Senhor Jesus. Não desejando que isso aconteça, mas desejando que aqueles a quem pregamos o Evangelho venham se arrepender dos seus pecados e se converterem a Cristo, como eu espero que você também tenha se arrependido dos seus pecados e esteja cada dia mais crescendo na graça e conhecimento de Cristo. E a Deus toda a glória. Amém. Quero aqui agradecer pela oportunidade que o amado pastor Sandro e sua esposa, a pastora Fabiana, me deram, juntamente com os irmãos da igreja em Maricá. Quero aqui agradecer a todos vocês. Queria pedir que o pastor Sandro esteja à vontade para fazer as considerações finais. E queria também pedir que os irmãos estivessem orando pelo pastor Jefferson, que é o missionário Jefferson, esposo da missionária Anibele, ele que é responsável pelo projeto Equibalar na África, e que através desse projeto já formou no Níger, na África, mais de 80 congregações para a glória de Deus. E o missionário Jefferson, há algumas semanas atrás, se não me engano foi no dia 20 de maio, teve um infarto e precisou, e graças a Deus foi socorrido a tempo, e precisou fazer um cateterismo, e os médicos disseram que a veia dele estava 98% entupida, a veia do coração, e que foi um milagre ele não ter morrido. Fizeram cateterismo, ele está se recuperando, então eu peço que os amados estejam orando pelo missionário Jefferson, missionário Anibele, esse casal que o nosso ministério ajuda há mais de 18 anos, eu acho. Também orem pelo missionário Alan na Indonésia e a sua esposa, não posso aqui mencionar os nomes
porque lá a perseguição é muito grande, eles pedem, né, para que estejamos mantendo o sigilo, mas oremos também por eles, que têm feito um trabalho maravilhoso, especialmente com estudantes, com universitários, e oremos também, claro, né, pela jovem Manu, a Manuela Salles, filha do pastor Sandro e pastora Fabiana, que abriu mão do seu curso, se não me engano, de advocacia ou de psicologia, não me lembro bem, para estar no campo missionário, né, está fazendo missões através da Jocum. Então estejamos orando por eles e, claro, orando uns pelos outros, orando pelos pastores, missionários, evangelistas, para que nós sejamos guardados pelo Senhor. Amém? E a Deus toda a glória. Pastor Sandro, meu amado, fique à vontade. Ô, pastorzão, muito obrigado, meu amado, por ter atendido aí ao nosso convite. Tem um cachorro latindo aí. Deise, tem como desligar o áudio aí? Deise para mim? Ao vivo é assim mesmo, gente. Faz parte. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastoral, por essa oportunidade. Os demais irmãos que estão participando aí dessa conferência, se desejarem, pode também participar do nosso grupo de WhatsApp, a EBT das terças-feiras, e participando ali ao longo das aulas, né? Temos muitas aulas sobre seitas e heresias, e o pastor Alan mencionou agora sobre o missionário Jefferson, que está em São Paulo, mas já há quase 20 anos já na África, e ele já me confirmou que semana que vem ele estará na nossa EBT, ministrando uma aula abençoada, né, falando daquilo que ele tem vivido, né, para a glória de Deus. Experiências na pele, né, se Deus quiser. Então, quem desejar entrar no grupo, é só me chamar no privado. Então, queridos, participem. Como os amados sabem, as aulas são objetivas, produtivas, impactantes, e tudo é para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu tinha mandado uma mensagem lá no grupo, falando que talvez ia terminar a sessão, mas eu não sei por quê, pastor. O Google Meet aqui foi direto, não cortou depois de 1 hora. Eu não sei que mistério é esse, tem que descobrir com isso aí. Glória a Deus. Porque no nosso grupo de pastores nós temos que ter outro link, né? Depois de 1 hora tem que colocar outro link e entrar. E esse aqui não precisou. Então, um abraço para todos, pastor Roberto, pastor Marconi, demais irmãos. Deus abençoe a todos. Eu estarei orando para estar concluindo. E quem tiver alguma pergunta, queridos, pode fazer no próprio grupo de WhatsApp. Né, o pastor ia abrir para pergunta, mas o horário já se alongou um pouquinho. Foi necessário, foi bênção, não foi tedioso. Glória a Deus por tudo, tá, queridos? Esse texto que o pastor citou é o texto base das perseguições, né? Eu tenho usado, bem usado, e é realmente impactante, bem atual. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos afiando, Pai, o nosso machado com o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Como eu sempre digo, conhecimento não ocupa espaço, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a priorizarmos momentos como esses, de estar aprendendo uns com os outros, a estarmos nos submetendo, Pai, ao conhecimento de um outro irmão, Pai. Isso, nada mais, nada menos, é que humildade, simplicidade, desejo de conhecer a Ti melhor, Pai. Então, continua ministrando nossas vidas, abençoa, Pai, cada um dos amados, renova as nossas forças, Senhor, e se aprover, Senhor, que amanhã possamos estar de pé para mais um dia de vitória na Tua presença, vitória, sim, com lutas, perseguições, tribulações, mas a vitória é nossa em nome do Teu Filho Jesus. Te louvamos por tudo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, queridos, graça e paz, boa noite. E a Deus toda a glória, tá bom, queridos? Abração, pastorzão. Léo, fica na paz. Fiquei muito feliz de ver vários irmãos aqui. Olha o Rodrigão ali também, pequeno prazo. Rodrigo, olha as meninas lá, ó. Dani. Amém, glória a Deus. Olha o irmão Sivaldo aí, né, de Caruaru. Tem irmãos aí que eu nem conheço, gente. Que bênção. Tchau, pastorzão. Fica com Deus. Tchau, Bia. Tchau, Ana. A irmã Dani também. A Ana, Jair. Amém, pastor. Léo, abençoado. Paz, pastor.